Olha esses cabelos. Olha essa maluca, né? Adoro. Bem mãe. Oi, minhas bonitas, tudo certo? Tô aqui no quarto do Heitor, tava arrumando algumas coisas e daí fui ver os comentários de vocês nas redes sociais, principalmente no Instagram. Como eu falei no começo do mês aqui, que a playlist Maternidade Real era uma obra em aberto, que vocês poderiam pedir, sugerir temas, enfim. Eu vim aqui hoje a pedido de vocês. Na verdade, vocês me pedem esse vídeo há muito tempo pra eu falar sobre a alimentação do Heitor, né? E deixa eu contar pra vocês, eu comecei a gravar na época, há um ano atrás, então, a introdução alimentar do Heitor e por algum motivo eu não dei continuidade, não sei se eu fui me perdendo no processo, não sei porquê. Mas enfim, então hoje eu vou falar não só sobre a introdução alimentar do Heitor, que pra quem não sabe, a introdução, ela se dá lá aos 6 meses, mas ela se estende por muitos meses, né? Até os 2 anos de idade o bebê ainda tá em processo de conhecer alimentos e testar e experimentar novas texturas e desenvolver o seu paladar, né? Então, na verdade, nós ainda estamos em introdução alimentar, apesar de eu achar que o Heitor foi muito bem introduzido, né? O Heitor é um bebê que come muito. Mas enfim, vocês pedem muito pra eu falar sobre isso, o que o Heitor come, como é que eu faço o cardápio do Heitor, de onde eu tiro criatividade pra cozinhar, enfim, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então vai ser um vídeo meio falado, meio vlogado, meio não sei o que vai acontecer. Comecei, seja Deus quiser. Vou começar falando sobre a introdução mesmo, né? O Heitor mamou no peito exclusivamente até os 4 meses. A partir dos 4 meses, tem vídeo aqui no canal, eu senti a necessidade, junto com a pediatra, de introduzir a fórmula. Então ele ficou com o peito e em umas mamadas do dia, 1 ou 2 mamadas, a gente introduzia a fórmula. Até os 6 meses, tá? Faltando uma semana para os 6 meses, o Heitor provou a primeira frutinha, que foi banana. E foi um fracasso. Acho que eu tenho vídeo, deixa eu ver. Ai, que agonia, mãe! Volta, voltou. Ai, pronto. Opa. A pediatra do Heitor tinha me orientado a persistir. Tipo assim, ó, tu vai pegar a banana, tu vai tirar a sementinha da banana e tu vai dar 2 vezes ao dia durante 3 dias. Só que na primeira eu já saquei que a banana não ia engrenar. A banana, ela tem um sabor muito forte, muito característico, né? E eu desisti da banana na primeira tentativa, mas foi mais uma coisa instintiva, né? De mãe mesmo, porque a médica tinha pedido pra eu persistir. Da banana, gente, já na segunda refeição eu fui pro mamão papaya e foi a melhor coisa que eu fiz. O Heitor se apaixonou. Ele não sabia o que fazer com aquilo na boca, né? Botava pra dentro, se botava pra fora, enfim. Então a nossa primeira experiência bem sucedida foi na segunda refeição do Heitor, o que é muito extraordinário, tá, gente, isso. Não que meu filho seja melhor do que o filho de ninguém. Eu sabia que o Heitor teria facilidade na introdução alimentar porque ele dava sinais desde muito novinho. Por exemplo, se eu queria dar um remédio pro Heitor, o guri, ele ficava desesperado, assim, já pra provar, pra comer, pra botar pra dentro mesmo. Tudo que eu colocava na boca do Heitor, ele ficava muito ansioso, ele queria mais. Foi assim com a chupeta, eu tive facilidade da chupeta, então eu sabia que no perfil dele não teria grandes dificuldades na introdução alimentar. Então na segunda tentativa, gente, isso é quase que um milagre. Então se tu tá nesse processo e tu já tá há dias e o bebê botando pra fora, é normal, é muito normal, tá? Eu oferecia o mamão pro Heitor e ele ficava desesperado, querendo mais, eu não podia tirar a colher da boca dele. Acho que eu tenho o vídeo também, olha aí. Mãe, ajuda, mamãe. Tá. Deu? Tá, essa colher já tá vazia, filho. Ó, tá. Ajuda a mamãe. Pronto, isso. Tô indo, meu filho. Heitor, papai do céu não fez o mamão na colher. Não, tem que esperar. Pra dentro, pra dentro. Pra dentro. Tá, pra dentro, pra dentro. Vamos tirar esse pedacinho aqui de fibra. Esse não tá legal, amor. Aqui a mãe pega mais. Calma! Tá aqui. Ó, tá aqui. Solta minha mão, eu vou pegar mais. Tô indo. Tô indo. Na velocidade da luz. Tô indo. Ai, meu Deus do céu. Muito bem, estamos indo muito bem. Tá, eu sei. Tá, eu tô tentando fazer bem rápido, filho. Ajuda a mamãe. Aham, tem mais aqui.
Estamos quase no fim já. Calma, não tá no fim, tá? Não tá no fim. Não tá no fim. A mãe tá brincando. Ai, que delícia! Ai, que delícia! Que delicioso, filho! Ai, que delícia! Eu não posso olhar esses vídeos que eu tenho vontade de chorar, porque o tempo passou muito rápido. E aí, nesse processo, tipo, vocês viram, né? Ele não sabia o que fazer com o negócio também. Que nem o teu filho aí, bota o negócio da boca, não sabe se tem que botar pra fora, se é puxar pra... não sabe o que fazer. Mas o Heitor mostrou muito interesse logo de cara. Isso facilitou muito o processo, né? Nós ficamos por 15 dias só nas frutinhas. Então eu comecei com a banana, não deu certo na primeira tentativa. Eu, por instinto, troquei pro mamão papaya. Fomos super felizes no mamão papaya. Aí ficamos no mamão, na banana e na pera. Sabe aquela pera que é bem molinha? Aquela pera que fica assim, bem suculenta? É essa pera. A maçã eu tive muita dificuldade e até hoje eu tenho dificuldade. O Heitor engasga com maçã. Eu não sei se é a textura, enfim, tem gente que tem mais facilidade. Eu sempre tive dificuldade com maçã, mas eu acho que era uma coisa mais minha do que dele, sabe? Nós ficamos 15 dias nas frutinhas 2 vezes ao dia. Heitor comia a frutinha, 1 hora depois eu oferecia o peito. Fui orientada dessa forma. E ele ia mamar o quanto ele quisesse, porque principalmente no início, assim, o bebê não tem noção de que a comida alimenta, né? Ele não tem essa chavezinha virada. Então ele sempre mamava bem ainda depois de comer as frutinhas. Depois dos 15 dias nós começamos com o almoço. Eu novamente fui orientada pela minha pediatra. Eu fazia tipo uma papinha, mas, gurias, uma dica que eu recebi que foi muito importante pra mim e eu gostaria de passar aqui pra vocês, se vocês me derem licença, é não liquidificar. Eu nunca passei nada no processador e nem no liquidificador pro Heitor, porque eles se acostumam com a falta de textura na boca e depois é muito difícil de tu conseguir introduzir, sabe? Então, antigamente, quando a gente era bebê, as nossas mães liquidificavam tudo. Culturalmente era assim que se introduzia comida no bebê, né? Mas hoje em dia não mais, tá? E aí eu comecei a fazer a papinha pro Heitor. Eu sempre usei muito panela de pressão aqui em casa e eu comecei a pesquisar muito, assim. Então eu fui orientada pela minha pediatra, mas eu fui atrás de mais informações. Depois eu passo pra vocês 2 perfis que me ajudaram muito na introdução alimentar do Heitor e me ajudam até hoje, tá? O que eu fazia, gente? Eu colocava no fundo da panela alho, cebola e fazia aquele refogadinho pra ficar bem saboroso. Conforme ia queimando o fundo da panela, eu ia drenando com um pouquinho de água, pra ir soltando o gostinho mesmo do fundo da panela. Depois eu acrescentava chuchu, moranga, batata e cenoura. A primeira papinha do Heitor foi assim, feita dessa forma na panela de pressão. Então praticamente eu cozinhava até ela se dissolver completamente, sabe? Tipo, eu não precisava liquidificar, mas eu cozinhava bastante até ela se dissolver completamente, depois eu amassava com o garfo. Sem sal, tá, gente? Eu até depois, com o tempo, fui me aventurando em outros temperos e sempre tentei fazer com que a comida ficasse muito saborosa, mas sem sal até 1 ano de idade. Essa primeira papinha do Heitor entrou ao meio-dia. O que eu fazia pra facilitar a minha vida, tá? Na minha cidade aqui tem um supermercado que vende embalado a vácuo e era exatamente a orientação da pediatra. Chuchu, batata, cenoura, moranga. Eu não sei como é que talvez chama aí na tua cidade, abóbora, enfim. E eles eram embalados a vácuo. E eu achava pra comprar isso pronto, picado. Era muito prático, porque eu comprava e não precisava picar. Mas então, se tu tem tempo, se tu não achar na tua cidade, tu pode picar e embalar em porçõezinhas, pode até congelar, tá? Então isso facilita muito. A segunda etapa das papinhas do Heitor, isso era ao meio-dia. Depois ele começou meio-dia à noite, né? Daí a segunda etapa foi fruta no meio da manhã, fruta no meio da tarde, almoço e janta, tá? 4 refeições sólidas por dia e muito tetê da mamãe. Nessa fase, eu tava complementando a mamada, só a mamada da noite do Heitor com fórmula, porque como ele tava se alimentando bem, ele teve mais facilidade com as frutas do que com a papinha salgada, mas aos poucos as coisas foram indo, né? Eu não sentia necessidade de complementar as mamadas do dia, só a última mamada da noite. Depois, gente, esta papinha evoluiu. Acho que uns 15 dias depois, eu colocava junto, naquele refogadinho de cebola e alho, um pedaço de frango cru. E aí eu dava uma fritadinha ali junto com o frango e aí eu colocava os vegetais, fechava e deixava na pressão. Na hora de servir pro Heitor eu não colocava o frango. O frango era só pra cozinhar, pra soltar aquela gordura, proteína, enfim. Mas ele não consumia a carne em si. Eu acho que isso foi mais uns 15 dias dessa forma, até eu começar aos poucos a oferecer pequenos pedacinhos de frango pro Heitor. Também aos poucos eu fui modificando essa papinha, né, gente? Fui trocando
trocando alguns ingredientes, troquei depois o chuchu pelo brócolis, acrescentei couve, enfim, fui variando aos pouquinhos, colocava às vezes couve-flor, fui variando, sabe? Tipo, pra que ele sentisse aos poucos outros alimentos. Conforme foi ficando natural pro Heitor esse processo de mastigar e engolir, eu já não amassava mais tanto, eu cada vez fui amassando menos. O Heitor demorou muito pra ter dente, né, gente? O Heitor foi ter o primeiro dente quase um ano. Então eu tinha que ter esse cuidado com ele, mas ele foi aprendendo a mastigar e eu fui diminuindo essa questão de amassar, né? E hoje em dia a gente já quase não amassa mais nada, assim, pra ele. Ele já come sozinho, enfim. Olha! Tem que lamber a colher, meu filho. Ah, mas esse feijão da vovó tá muito bom hoje. Bom? Tá aí, mamãe. Ele quer comer sozinho, mamãe. Tá bom, filho. Ai, meu Deus. Heitor. E ele tira bem rápido da boca. Ó. Calma. Tá aí, ó. Depois, gente, ele com 7 meses e meio, o Heitor começou a consumir alimentos de outras formas. Ele conheceu o caldinho do feijão, eu fazia arroz pra ele também na panela de pressão, porque o arroz tinha que ficar bem molinho, né, bem macio. Feijão, arroz, daí eu comecei a fazer o PF pro Heitor, o prato feito, sabe? E aí que entra os perfis que eu te falei que eu conheci. O primeiro perfil é no Instagram, chama BBD Nutri. Este perfil é muito legal, principalmente se tu tem um bebê que não come bem. O Heitor sempre comeu bem, foram poucos os alimentos que ele rejeitou, ele foi aos poucos conhecendo novas frutas, conhecendo outras misturas, enfim. E este perfil sempre postava uma frase que eu achava muito interessante, que no meu pouco conhecimento sobre o assunto, nossa, me fez pensar muito, sabe? Tipo assim, tem dias que a gente, adulto, come muito e tem dias que a gente tá meio sem fome. Isso não tem a ver com o nosso organismo em si, tem a ver com tem dia que a gente quer comer, tem dia que a gente não quer, tem dia que a gente tá afim, tem dia que a gente não tá. E o bebê é igual. Então, a obrigação dos pais é sempre oferecer a qualidade do alimento. E a criança é que decide a quantidade do alimento. Gente, vocês têm noção como é horrível ser forçada a comer? Ninguém deve ser forçada a comer, né? Deve ser muito ruim. Tem criança... Eu tenho um exemplo aqui da minha vizinha, tá? Ela sempre foi uma criança que comeu muito pouco. E sempre foi saudável. Sempre teve dentro daquela linha, sabe? O pediatra sempre tranquilizou ela que tava tudo bem, mas a mãe tinha uma angústia muito grande. Porque a criança comia muito pouco, ela comia 2 colheradas de fruta, tomava meia mamadeira, quase não comia alimentos salgados, mas era do perfil dela. Este perfil do Instagram Bebê de Nutri, ele fala muito sobre isso, né? Que tem crianças que têm um perfil que comem muito, como o Heitor. O Heitor sempre comeu quantidade e variedade, nunca recusou alimento. E tem crianças que comem menos, que comem pouco e que tá tudo certo. Eu acredito, gente, que deve ser muito angustiante tu ter uma criança que não come em casa, né? Mas eu vou te falar uma coisa, é mais comum crianças que não comem quantidade do que crianças como o Heitor que comem quantidade. O Heitor é a exceção, entendeu? Então não leva aquilo que a gente falou de não comparar, de que cada criança é única, é um indivíduo, é um perfil. Também tem a questão de que eles mudam esse perfil, tá? Hoje o Heitor come tudo, amanhã pode simplesmente cerrar a boca e decidir que não quer comer mais nada, né? Porque eles têm essa variação. Outro perfil que me ajudou muito, esse tá aqui no YouTube. Esse perfil me ajudou na criatividade pra cozinhar pro Heitor. Porque até um ano de idade, o Heitor só comeu a minha comida. Ele nunca tinha comido comida de mais ninguém, com exceção nos Estados Unidos, que nós achamos uma empresa especializada em comida infantil, né? Que é a Little Chef. Eu vou deixar o arroba deles aqui, vai que tu tá viajando pra Disney, Orlando, Miami, enfim. Eles oferecem esse serviço de uma comida de qualidade pra bebês. Mas tirando isso, o Heitor nunca tinha comido outra comida a não ser a minha. E aí haja criatividade, né? Eu fazia as marmitinhas pro Heitor, então eu fazia várias comidinhas e jogava fazendo cardápios pro Heitor. O perfil que eu assisti muito é o Panelinha. Eu vou deixar o canal deles aqui, eles têm uma playlist só de comida de bebê. E fala muito sobre a importância do bebê conhecer todos os alimentos. De fruta, até hoje foram poucas que o Heitor nunca provou, gente. Eu fico tentando pensar, talvez frutas características de outros estados que eu não tenho acesso aqui. Mas fruta ele já provou de tudo, ele tem suas preferências, enfim.
enfim, comida também. Hoje em dia, com 1 ano e meio, ele já tá liberado pro sal, então ele já come a comida da casa. E eu tenho um problema com sal, né? Eu salgo muito a comida e tive que reaprender cozinhando pro Heitor. Então hoje em dia eu não faço mais comida especial para o Heitor, ele come a comida da casa. Isso me ajudou porque a gente come muito mais saudável hoje, pensando nele. Então, tipo, se eu vou fazer a feira, eu sempre tento pegar um alimento mais orgânico, sabe? Faço a comida sem gordura, enfim. Então ele come a comida da casa. Então se tem no cardápio arroz, feijão, purê de batata e uma carne, é o que o Heitor vai comer também. A janta de hoje do Heitor vai ser o meu almoço, gente. Então, pra vocês que pedem pra ver exemplo. Hoje ele vai comer arroz integral, vai comer carne moída, mandioquinha feita no vapor e tem aqui uma saladinha esperando por ele também. Tudo feito pela mamãe, sem gordura, com bastante temperinho. Ó, gente, eu tento trabalhar bastante os temperos para que ele desenvolva um paladar assim mais amplo, mais vasto mesmo. Então hoje a janta do Heitor tá aqui já esperando por ele. A escolinha abre um leque de possibilidades para as crianças, né? Tanto que tem muitas crianças que não comem em casa, mas comem super bem na escola. As escolas, elas têm acompanhamento por nutricionista, então é um cardápio todo feito pensado em oferecer todos os nutrientes necessários e bem diversificado para a criança. Às vezes a gente em casa não tem criatividade, né? Vamos ser sinceros. O Heitor às vezes come 3, 4 dias a mesma comida. Tipo assim, o mesmo cardápio, porque eu não tive muita criatividade. Na escolinha, um dia tem lentilha, no outro dia tem arroz branco, no outro dia tem arroz integral, no outro dia tem feijão preto, depois tem feijão vermelho. E aí tem as coisas exóticas, por exemplo, bife de fígado, que eu não como. O Heitor come na escola. Eu jamais ofereceria pra ele em casa porque eu não consumo isso, tu entende? Sem falar a variedade de frutas, enfim. Então a escolinha também, ela oferece pra eles a variedade que muitas vezes em casa eu não conseguia oferecer. Essa foi uma das grandes vantagens na escola e também foi um termômetro pra mim de que tava tudo bem com o Heitor lá, porque eu ficava cuidando quanto ele tinha comido no dia. Então, como ele sempre comia muito, era sempre tudo ou repetiu, eu pensava, não, tá indo bem na escola. Aqui folheando aleatoriamente a agenda do Heitor pra mostrar o cardápio pra vocês, tá? O T quer dizer tudo e o R quer dizer que ele repetiu. Como eu disse, sempre um cardápio bem vasto, né? Bem criativo. Maçã, repetiu, arroz integral, feijão Copacabana, omelete colorido, de brócolis e couve-flor e salada de tomate. Ele comeu tudo, então quer dizer que o almoço ele comeu tudo. O pavê ele repetiu, o mamão ele repetiu e o carreteiro de moela, muito exótico, meu filho, ele repetiu. Ó, aqui tá um exemplo, tá? O café da manhã o Heitor toma em casa. Então aqui, ó, melão ele repetiu, arroz com couve, lentilha, filezinho de frango grelhado, fusilha ao sugo e salada de alface, ele comeu tudo. Aí depois pipoca maluca ele repetiu, bergamota ele repetiu e tortinha de berinjela ele comeu tudo. Depois de 1 ano, gente, fica muito mais fácil alimentar o bebê. Se o bebê tem essa disponibilidade pra comer, né? Hoje, se eu vou num restaurante comer e eu sei que a comida é bem feitinha, o Heitor come junto a comida do restaurante, tá tudo certo. A gente já tem os nossos lugares preferidos, né? Eu evito ainda, o Heitor não conhece doce, né? Já deu umas provinhas, né? Porque aqui nós é mãe da vida real, tu tá ali comendo um doce, a criança pede, tu já enfia a colher na boca pra provar, né? Não vai deixar chorando ali também. Mas ele não tá no meio dele, no natural dele comer açúcar, tá? Ele conhece açúcar das frutinhas, mas eu também não vou ser aquela mãe neurótica, não. Quando chegar a hora dele conhecer o doce, ele vai conhecer o doce, tá? Não vou ser aquela mãe que vai proibir. Mas eu acho que tudo tem sua hora. Essa introdução alimentar do Heitor, eu acho que fez com que hoje ele fosse um bebê muito saudável. O Heitor, ele não fica doente, gente. Vocês me acompanham nos stories? Ai, o Heitor tá resfriado. Ai, o Heitor tá com crise alérgica. Ai, o Heitor teve uma virose. O Heitor nunca tomou antibiótico. Então ele tem essas bicheiras da idade de criança que vai na escolinha, enfim. Mas ele nunca tomou antibiótico. E a Pede sempre fala, ele tem uma alimentação muito rica. E sempre foi dessa forma. Eu vou te dizer que eu acho que foi a única coisa que eu fui realmente Caxias no primeiro ano de mãe, como mãe do Heitor, foi realmente a alimentação dele, sabe? Um cuidado em pesquisar, em tentar oferecer o melhor pra ele. A minha alimentação mudou quando o Heitor começou a comer. E eu só emagreci depois da gravidez, quando o Heitor começou a comer. Porque eu comecei a comer melhor também, por causa dele. Olha só, não foi fazendo dieta não, foi na introdução alimentar do Heitor. Volto a te dizer, tá, mãezinha? A nossa obrigação é oferecer a qualidade pros nossos bebês. Oferecer aquilo que a gente pode de melhor. Mas não te culpa se teu bebê não come tão bem. Se tu foi no teu pediatra e ele falou que tá tudo bem com o teu bebê, tá tudo bem com o teu bebê, tá? Lembra que eu te falei pra gente não comparar as crianças, enfim? Eu tive muita sorte, porque o Heitor não me preocupa nesse sentido, né? E como eu te falei, eu imagino que deve ser bem angustiante tu ter uma criança que não come. Quando o Heitor tá com algum... quando ele tem virose, que ele teve estomatite, enfim, não queria comer, a gente fica super
super preocupada. Eu imagino como isso deve ser ruim, né? Mas voltando a te falar, agora tá muito mais fácil. O Heitor já pode comer mistura, come bolo, come panqueca, come biscoito, tudo que eu faço. Então, de vez em quando, se tem uma coisinha assim mais bem feitinha que eu acho num lugar pra vender, eu compro. Então, hoje, alimentar ele é muito fácil. Eu alimento o Heitor como se fosse uma criança de 6 anos de idade, assim, né? Só que, tipo, eu digo com a variedade, né? O céu é o limite. Mas pesquisem esses perfis que eu falei pra vocês, porque eles me ajudaram muito. E quem sabe vai te ajudar também, né? Vocês que pedem tanto pra eu falar sobre criatividade na hora de cozinhar, nanana. Eu não sou especialista, gente. É tudo pesquisando, sabe? É tudo, tipo assim, Google e além, sabe? Então eu acabo às vezes caindo numa receitinha, num fórum de mães onde tu pega muitas experiências e por aí vai. Agora me contem, teu filho come pouco? Come bem? Come muito? Como o Heitor come? Ele tem alguma restrição alimentar? Tem algum alimento que tu ofereceu e não foi de jeito nenhum? Ou algum alimento que ele ama? Conta aqui embaixo se tu tem alguma dica infalível pra ajudar as mãezinhas em fase de introdução alimentar. Eu espero ter matado a curiosidade de vocês. E a gente pode refazer esse vídeo daqui a um tempo, conforme o Heitor for crescendo, for conhecendo novos alimentos, o paladar dele mudar, né? Porque tem isso ainda, né? Ainda tem que lidar com todas essas inconstâncias da maternidade. Tamo junto, colega. É isso aí. Comenta aqui embaixo, tá? Eu quero saber o que tu tem pra me contar, relata a tua experiência, vamos trocar aquela figurinha esperta. Beijo, gente. Até o próximo domingo. Tchau!